Bem, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo sobre superfície, né? Superfície e volume, tá? Lembrando que este modo depende da licença que você tiver do Xpad, aí você passa a ter acesso a essas informações aqui, né? Normalmente o Xpad já vem para você trabalhar com essas opções de obra, levantamento, locação e cogo, até aqui. A partir daí já vai da necessidade do cliente, né? Se ele tiver obras, trabalhos que exigem utilizar superfície, vias, outras coisas aqui, BIM, aí você tem que ver se você adquire um módulo, atualiza a sua licença e você passa a ter acesso a essas ferramentas. Então aqui, por exemplo, eu estou numa obra aqui, vou abrir mais ou menos para vocês observarem. Aqui no CAD, vou apertar, tem aqui uma nuvem de pontos aqui coletado, tá? Vou apertar o X aqui para fechar novamente, vou até a superfície e a primeira coisa vai ser aqui em superfícies, né? Criar uma superfície. Então vamos aqui em adicionar, então a gente vai dar um nome aqui para ela, vou colocar um nome aqui rapidinho só para superfície, ok. O estilo sombreado, você pode ir configurando, né, da melhor maneira que você quiser. Você pode deixar por triângulos ou sombra. Vou deixar os triângulos aqui para vocês observarem. A cor, vocês podem clicar e colocar em relação ao estilo original, né? Há uma opção de elevação do terreno, né, de acordo com a altitude, né? E aqui ao nível do mar e em relação à superfície. Então aqui a cor, vou deixar em relação ao terreno, vou avançar. Modo automático ou manual. Vou manter aqui no modo automático para a gente fazer esse teste. Em pontos, até então não tenho nenhum, então vou clicar ali. Posso selecionar aqui da tabela os pontos de interesse, posso selecionar lá no CAD, ou eu posso carregar todos, que é o que eu vou fazer aqui. Então tem aqui a minha listinha, né, que tem de levantamento. De preferência, se você quiser já listar todos os seus pontos aqui de cota, fica mais fácil, né, para não ficar apagando depois. Então eu vou aqui, se quiser observar aqui em ferramenta, né, você tem a opção de novo, ó, carregar os pontos, selecionar, excluir, né, ou pegar do CAD. Então agora eu vou aceitar essa lista que eu peguei. Ele trouxe então 280 pontos. Linhas obrigatórias são linhas, né, que vocês já conhecem, que seria, por exemplo, a borda de um talude, né, o topo de uma crista, o pé de um barranco, né? Então você cria essas linhas obrigatórias, né, no pé, no topo, assim, para ficar mais detalhado o seu levantamento, né, onde está passando ali exatamente os taludes que você está levantando. Aqui basicamente é um relevo, né, de uma superfície do terreno, então não tem as linhas obrigatórias. Limites também, eu posso criar um perímetro aqui dentro do meu alinhamento e pedir para ele calcular só ali dentro, né? Aqui no caso eu não estou com nenhum limite estabelecido em volta do meu lote, né? Então eu vou cancelar aqui. E limites internos, buracos, né? Eu posso definir regiões para ele não triangular também. Então eu vou aqui clicar em aceitar. Ele vai agora gerar aqui para vocês observarem, Eu vou até mudar aqui a visualização para vocês de 2D para 3D, para a gente poder rotacionar e vocês verem aqui o que a gente tem. O terreno ele é um pouco regular, né? Então não tem tanto desnível, mas para a gente ter uma curva de nível, ter aí opção para calcular volume, tá? Então você consegue fazer aí essa triangulação, que é bem interessante, né? Assim como vocês observam aqui, ele triangulou tudo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Beleza, tá com a nossa superfície criada aqui. Eu vou voltar aqui para o modo 2D. Vamos agora cortar aqui dados só para vocês observarem, né? Temos as configurações dessa superfície que você pode acessar aqui, e aqui em nome estilo triângulos você também pode mudar para sombra, né? Deixa eu modificar aqui para vocês também acompanharem aí o que acontece. Vou ligar o 3D aqui rapidinho novamente.
Então aqui, ó, estamos com o sombreado e em relação à altura, né? Você vê que onde é mais alto, ele vai ficando mais vermelho, e onde é mais baixo, mais verdinho, mais amarelo, né? Em relação aí à sua altitude. Então, eu vou voltar aqui no modo 2D novamente, vou aqui em dados, configuração, e aí, se você quiser mudar alguma outra coisa aqui, você pode, tá? Ligar e desligar aqui. Aqui tem as opções de curva de nível aqui no lado direito, né? E agora eu vou apertar o botãozinho aqui para ligar. E aí os intervalos de curva de nível, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, de metro em metro. A cor da curva de nível, vocês podem clicar aqui e definir, tá? Vou deixar vermelho mesmo. Então vou aceitar. Então, na hora que a gente abre aqui agora, vocês observam que está passando aqui a linha. Então com isso, né, já facilita vocês exportarem aí o trabalho, já até mesmo com as curvas de nível aqui, né, interpolada em relação à nossa malha de triângulos, né? Bem interessante esse recurso aqui. Outra coisa, vou apertar aqui, vamos apertar aqui em relatório, né? O que a gente quer exportar? Superfície completa, adicionar mapa em segundo plano, mostrar o nome do ponto. Então isso aqui você pode configurar do jeito que você quiser aqui, né? Ficar melhor para você. Temos a superfície resumida ou a completa, né? Então aqui fica a critério de cada um. Eu vou deixar aqui ligado o mapa de segundo plano e mostrar o nome dos pontos. Vou exportar aqui também para vocês verem. Ajuste a visualização do mapa, será capturada em anexo ao relatório, né? Eu vou tentar dar um zoom aqui mais próximo, só para ficar mais fácil de ver. E vou confirmar. Criou o relatório, agora a gente pode exportar isso aqui, né, em TXT, Excel, XML, PDF, HTML. Vou exportar aqui o PDF para vocês observarem. Aí temos aqui o nome do arquivo, onde que você vai enviar, se você quiser mandar para um WhatsApp, por exemplo, alguma coisa, salvar no próprio celular, é o que está aqui, dispositivo, ou abrir, pedir para abrir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, aqui então, abrir o PDF para vocês observarem. Então ele vem ali com algumas informações do seu projeto, né? Nome, data, área, elevação, tudo que você tem ali, né? Área 2D, 3D. Deixa eu descendo mais aqui. Aí você tem as informações agora de cada ponto, né? Que você levantou, coordenadas, nome do ponto, dos vértices que ele triangulou, né? Então tá tudo aqui. Essas informações se vocês quiserem exportar. Ok? Vou voltar lá no Exped agora. Bom, e aqui então temos a superfície que a gente acabou de criar. Eu vou voltar aqui então. E agora eu vou entrar na opção do volume. Bom, nenhum volume calculado até então. Então eu vou aqui em adicionar. Cota de referência, ponto de referência, pi de estoque, nível de referência, por densidade, diferença de superfícies, né? Aí você pode escolher o que for melhor aí para vocês, né, no seu dia a dia, o que você precisar. Bom, eu vou pegar essa opção de cota de referência mesmo e vou avançar aqui. Bom, então para saber o volume eu preciso informar a superfície, né, que foi criada inicialmente, para depois eu definir ali a minha cota, minha referência de nível para ele calcular. Por exemplo, eu teria modos aqui de duas superfícies, né? Então eu tenho aqui diferença de superfície, onde eu crio uma, depois eu crio a outra, e entre as duas ele vai me dar esse volume, né? Aqui, como eu só estou com uma, eu vou deixar aqui na cota de referência mesmo. Vou avançar. A nossa superfície que a gente criou chama superfície mesmo. Então vou dar um próximo. Agora qual vai ser a elevação? Eu vou chutar aqui um valor aqui, sei lá, 850. Eu não sei se tem essa cota lá. Deixa eu ver. Vou avançar. 850, ou eu poderia pegar de um ponto também, mas deixa eu manter assim para ver como vai ficar. Tipo, direção de cálculo, escavação para terreno, escavação a ser executada, material a ser removido, material a ser inserido, superfície para elevação e elevação para superfície, né? Então, vamos, deixa eu verificar aqui, fator de empolamento também você pode definir.
calcular peso também, você pode desligar ou não. Eu vou aceitar, vamos ver como vai ficar. Então eu dei a cota de referência aqui 850, vamos ver como ficou. Material a ser removido no aterro, né? Então ele pediu para aterrar, na verdade, né? Com a cota que eu dei, né? Então na verdade o ponto de 850 que eu dei ficou acima da superfície. E para eu chegar nesse nível aí, eu preciso aterrar esse volume de metros cúbicos aqui, né? Então eu acabei colocando ao contrário. Então temos aqui a superfície 2D, 3D da área de corte, área de aterro, 2D e 3D aqui também. Se a gente apertar aqui em ver, né, a gente tem aqui a nossa superfície. No caso é tudo aterro, né, porque minha cota ficou alta, né, e corte zerado. Se quiser ver um relatório também, a gente pode pedir para ele gerar, resumido ou completo, tá? E é isso. Deixa eu voltar só para verificar a altitude desses pontos aqui mais ou menos, né? Obras, pontos, medições e códigos. E eu estava ali na casa dos 417, 420, 412. Deixa eu ver se eu tenho abaixo de 400. Eu vou colocar um outro cálculo com 405 para a gente ver como vai ficar, né? Então volume, esse aqui que eu criei, eu posso apagar, vou excluir ou eu posso deixar ali, né? Mas eu vou adicionar aqui com a minha cota de referência em relação à minha superfície que eu criei. E eu vou colocar aqui agora 405, 410, vou botar 410. Pronto. Vou avançar a escavação para o aterro e vou aceitar. Vamos ver como vai ficar agora. Então a minha cota de referência, corte, agora eu tenho mais corte agora, superfície de corte e de aterro eu não tenho nada. Deixa eu ver aqui como ficou. Então ficou dessa forma aqui a minha visualização, tá? E é assim que funciona aqui, né? As opçõezinhas de volume, corte e aterro. Poderia criar mais um outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco mais uma opção aqui para vocês verem, ó. 410 novamente. Vou avançar a escavação para o terreno, né? Então eu vou colocar aqui material a ser removido. Vou aceitar. Vamos ver como vai ficar. Então continua dando meu corte e a área de corte, né? No aterro não apareceu nada. Então aqui temos todos esses recursos aqui da gente já calcular em campo o volume, né? Quanto a ser cortado e quanto a ser aterrado, né? Bom, então sobre volumes aqui passei rapidamente aqui para mostrar para vocês, para ter uma ideia aqui de como que funciona. Beleza, pessoal?